Muy buenas noches, Muito boa noite, amados, y hermanos amigos e presentes. irmãos presentes. Es para mí un Para privilegio mim, grande é um grande estar con privilégio ustedes estar en com esta vocês ocasión nesta ocasião, para compartir con para ustedes compartilhar com algunos vocês momentos alguns de momentos compañerismo de companheirismo alrededor del em programa torno divino do programa divino correspondiente correspondente a este tiempo a final, este tempo para lo final, cual quiero leer para o qual en eu quero la carta de San Pablo ler a los Hebreos, na carta de São Paulo aos Hebreus, 9, no capítulo 9, verso 11 al versículo do 15, 11 ao 15, donde nos dice San onde São Pablo Paulo nos diz assim, de la siguiente manera, da seguinte forma, hablando de Jesús, dice: falando de pero Jesus. estando ya presente Cristo, Mas Cristo veio sacerdote de los como bienes o grande venideros, sacerdote das coisas por el boas más que amplio y más já perfecto estão aqui. tabernáculo, no hecho A de manos, tenda em es que decir, no de ele esta serve creación, é melhor e mais perfeita e não foi no desta construída criação, por seres humanos. y no por sangre Isto é, de não é machos deste mundo. cabríos, ni por becerros, Quando ni Cristo por- veio e sino entrou por su uma vez por propia todas no lugar sangre, santíssimo, entrou ele uma não vez levou para consigo siempre sangue de en el bodes lugar ou de santíssimo, bezerros para oferecer como entrou sacrifício. uma vez para siempre Pelo en el contrário, lugar santíssimo, ele ofereceu o seu próprio habiendo sangue obtenido e eterna conseguiu para nós redención. a salvação Porque si la sangre de eterna. los toros y de los O machos sangue de cabríos bodes, de touros y las e as cinzas da bezerra queimada rociada a los são inmundos espalhadas sobre as santifican pessoas para la impuras purificación e elas de la ficam carne, purificadas quanto por, más la por fora. sangre de Cristo, Se isso é assim, imagine, mais la sangre de então Cristo, quanto maior ainda el cual é mediante o el poder do Espírito sangue de eterno Cristo, o qual se através do ofereceu a Espírito si eterno mesmo, se ofereceu a si mesmo, sem mancha, limpiará a vuestras Deus. Ele limpiará limpará, vuestras purificará consciências as vossas de obras consciências muertas, de atitudes para que mortas, para que sirvais ao sirvam ao vivo. Deus vivo. Así que por isso é mediador Assim que por isto de um novo ele é pacto, mediador de uma nova pacto, aliança, para que interviniendo para que, muerte intervindo para la revisión a morte para a das remissão das transgressões que havia bajo que haviam el primer pacto, sob o primeiro los pacto, chamados reciban la os promesa chamados assim de la recebam herencia, a promessa da herança eterna. eterna. Nuestro tema para esta O ocasião nosso é el tema para esta misterio ocasião de um é o redentor mistério de semejante, um Redentor el cual semelhante, es o Cristo. qual é Pueden Cristo. tomar asiento si tienen Podem la estar voluntad. sentados, queiram ter a gentileza. El misterio de un redentor O mistério semejante de um Redentor semelhante está desde el Antiguo Testamento tipificado, está tipificado desde o Antigo Testamento, por exemplo, para a liberação do povo hebreu, para a redenção do povo hebreu como nação. un cordero Houve pascual um cordeiro pascual, o qual foi sacrificado no tempo de Moisés para a preservação da vida dos primogênitos do povo hebreu, quando a morte durante a noite da Páscoa chegaria aos lares de todos os egípcios. Os hebreus estavam tranquilos, porque eles tinham o sacrifício do Cordeiro Pascual e o seu sangue aplicado no batente das portas. E assim, a vida dos primogênitos era preservada. Não morreriam os primogênitos de entre o povo hebreu, porque eles tinham o sacrifício do Cordeiro Pascual e o seu sangue aplicado. E Cristo é a nossa Páscoa. Assim nos diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E se lê da seguinte forma: diz no capítulo 5, versículo 7: Limpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais nova massa, sem fermento como sois, porque a nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós.
Cristo é a nossa Páscoa, assim como o Cordeiro Pascual, qual foi sacrificado no Egito para a preservação da vida dos primogênitos do povo hebreu. Podemos ver agora o porquê Cristo veio para a terra. Cristo também é representado em Boaz, aquele que realizou a obra de redimir a Noemi e, portanto, também redimiu a Ruth, porque ele era o familiar, o parente que podia redimir. Deus permitia que um parente próximo a uma pessoa que tinha perdido tudo pudesse redimir a pessoa e a toda a sua propriedade, toda a sua herança, para então a pessoa ser restaurada à sua posição de herdeiro. E Boaz, redimindo a Ruth e a sua propriedade, a sua herança, ele redimiu, portanto, também, redimindo a Noemi, ele também redimiu a Ruth, a nora de Noemi, a qual era uma gentia. E Boaz, como parente redentor, ele representa a Cristo, o qual se fez homem e habitou entre a raça humana. E ele veio a ser o parente da raça humana para realizar a obra de redenção, porque os seres humanos não podiam se redimir, porque todos tinham pecado e estavam destituídos da glória de Deus. Com a queda de Adão e Eva no jardim do Éden, pelo motivo do pecado, toda a descendência da raça humana tinha caído da vida eterna e da herança que Deus tinha dado para o ser humano. Porém, agora vem o parente redentor da raça humana, o qual é Jesus Cristo. Ele se faz homem, ele vive entre o povo hebreu. E porquanto ele não tinha pecado, porquanto ele não tinha perdido a sua herança, agora ele redime o ser humano e redime a herança do ser humano com a sua própria vida, pagando com a sua vida a nossa redenção. E desta forma, ele pagou o preço da redenção para todo ser humano, para todo ser humano ser restaurado para a vida eterna. E por isso, o Evangelho é pregado, para que a pessoa saiba que o nosso Redentor, o parente redentor da raça humana, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual pagou o preço da redenção para que nós possamos ser restaurados para a vida eterna. Por isto, Cristo nos disse em São João, no capítulo 5, versículo 24, em verdade, eu vos digo que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não virá a condenação, mas passou da morte para a vida. É crendo em Jesus Cristo que nós passamos da morte para a vida, para sermos desta forma restaurados a tudo o que a raça humana perdeu quando Adão e Eva pecaram. Por isso também no capítulo 6, versículo 40 de São João, o mesmo Jesus disse: e esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam como que aqui Cristo nos mostra que é crendo nele que a pessoa obtém vida
eterna, porque Ele é o nosso parente redentor. Agora, no capítulo 14 de São João, Cristo também fala aos seus discípulos, dizendo-lhes: não turbem os vossos corações, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não o teria dito. Irei, pois, preparar lugar para vós, e se eu for e vos preparar lugar, outra vez eu virei e vos tomarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, também estejais vós. E sabeis aonde vou e sabeis o caminho. Então Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como, pois, podemos saber o caminho? Jesus então disse-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. E todo ser humano quer chegar a Deus e quer viver com Deus por toda a eternidade. E agora, Cristo nos mostra o caminho para chegarmos ao Pai. E Cristo é esse caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. Portanto, Cristo sendo o caminho, a verdade e a vida, Ele é o nosso parente redentor para nos restaurar a Deus, nos reconciliar com Deus com vida eterna, para vivermos por toda a eternidade em um corpo eterno, glorificado, um corpo imortal, incorruptível, igual ao corpo do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso parente redentor. Por isto, Ele se fez homem e habitou entre nós para realizar a obra do parente redentor e nos restaurar para a vida eterna e restaurar a herança divina que o ser humano perdeu na queda, restaurá-la para nós de acordo com o programa do parente redentor. É por isto que todos os crentes em Jesus Cristo, nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo e, portanto, receberam o Espírito de adoção para, no último dia, serem adotados e restaurados fisicamente para a vida eterna, em um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo que Cristo nos dará no último dia, o qual é o sétimo milênio. E agora, Cristo ressuscitará os mortos crentes nele, os quais partiram em corpos eternos. Ele os ressuscitará e a nós nos transformará neste tempo final, ante a última trombeta, ou seja, ante a mensagem final, a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Cristo chamará e reunirá seus escolhidos no último dia, com esta grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, como Jesus disse em São Mateus, no capítulo 24, versículo 31. E enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta e reunirá aos seus escolhidos. Eles são chamados e são reunidos neste tempo final para serem transformados de acordo ao propósito divino. Porém, se alguém partir, não há problema algum. Será ressuscitado em um corpo eterno, juntamente com os santos que já partiram, os apóstolos e os 7 anjos mensageiros, com todos os crentes das eras passadas, serão ressuscitados em corpos eternos.
todos los que E agora? han creído en Cristo Todos y han aqueles que recibido creram su em espíritu, Cristo e receberam o y seu por Espírito consiguiente han nacido de e, nuevo, portanto, nasceram de tienen novo, un cuerpo têm teofánico de la sexta um dimensión, corpo teofânico da sexta pronto dimensão recibirán e, em el breve, cuerpo físico y receberão um eterno. corpo físico e eterno. Quando Cristo los Quando resucita en Cristo os cuerpos ressuscite em eternos, corpos y eternos, nosotros los que e vivimos nós, os que seremos estamos transformados vivos, y seremos entonces transformados e tendremos então el cuerpo teremos o eterno corpo eterno glorificado, e glorificado, igual al igual cuerpo de ao Jesucristo, corpo de Jesus seremos Cristo, a imagen e y seremos semejanza a imagem de e Jesucristo, semelhança de nuestro Jesus Salvador. Cristo, nosso Salvador, porque Él es porque Ele nuestro é pariente o nosso redentor. parente Por eso es que redentor. dice Por isto en Efesios é que capítulo em Efésios, no capítulo 1, verso 4 versículo en 4 em adelante, diante, diz: verso 3 en adelante, Versículo 3 em bendito sea el diante, Dios y Padre de nuestro diz: Señor Bendito Jesucristo, seja o Deus e que Pai nos de nosso bendijo Senhor con e toda Jesus Cristo, que nos bendición abençoou com espiritual todas as en bênçãos lugares celestiales espirituais en nos Cristo, lugares celestiais em según Cristo, nos escogió de en él acordo nos escolheu antes de la nele, fundación de del mundo. antes da Hemos fundação sido do escogidos por mundo. Dios Fomos escolhidos por antes Deus de la antes fundación del mundo, da fundação do mundo, para que fuésemos para que santos y sin fôssemos mancha santos delante de e él, sem manchas diante dele, en amor, habiéndonos no amor, predestinado tendo nos para ser predestinado adoptados hijos para suyos sermos por adotados medio de Jesucristo, filhos según el seus, puro afecto através de Jesus de su Cristo, de voluntad. acordo com o puro afeto Seremos da sua adoptados vontade. como hijos suyos por Seremos medio adotados como filhos de seus, Jesucristo. através de Jesus También, Cristo. en el capítulo 1, verso 13 al 14 No capítulo de 1, Efesios, versículo dice, 13 ao 14 de Efésios, em ele, também ou seja, em diz, Cristo, nele, ou seja, também em vosotros, Cristo, habiendo também, oído la palabra vós de verdade, também, tendo el ouvido evangelio a de palavra da vuestra verdade, salvación, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, os quais são o penhor da vossa herança, da nossa herança, até a posse adquirida para a posse adquirida para o louvor da sua glória. Recebemos o Espírito de adoção, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, para sermos adotados no tempo final, no último dia. Fomos recebidos, ou seja, temos recebido o selo do Deus vivo, recebemos as primícias do Espírito, o penhor da nossa salvação, da nossa redenção. No capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 30, São Paulo diz: e não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia em que Cristo ressuscitará os mortos, crentes nele, em corpos eternos, e nos transformará a nós, os que estamos vivos. Este é o dia em que a redenção do corpo se realizará, onde o nosso corpo será redimido, sendo transformado, e para os mortos em Cristo, sendo ressuscitados em corpos eternos. Esta é a redenção do corpo, da qual São Paulo falou no livro de Romanos, no capítulo 8 e versículo 14 em diante, onde diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, pois não tens recebido o espírito da escravidão para outra vez estarem em temor, mas receberam o Espírito de adoção, ou seja, o Espírito Santo, através do qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é que juntamente com Ele padecemos, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Pois tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. A glória vindoura que se manifestará em nós, ao sermos transformados e termos o corpo eterno, será
tão grande que os sofrimentos que passamos neste corpo mortal serão insignificantes comparados com a glória vindoura que teremos no novo corpo. Porque o desejo ardente da criação é o aguardar a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos. Porque a criação foi sujeita à vaidade, e não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou em esperança, porque a mesma criação será liberta da escravidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e ainda está com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós também, os quais temos as primícias do Espírito, nós também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo, a redenção do nosso corpo, a qual é a nossa transformação, onde obteremos um novo corpo. E para os mortos em Cristo é a ressurreição em corpos eternos. Vejam vocês, com a redenção do nosso corpo, voltaremos como filhos e filhas de Deus a sermos eternos fisicamente também. O qual é uma promessa divina para todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. É uma promessa divina para todos aqueles que receberam a Cristo, nosso Salvador, como o nosso parente redentor. Ele é o nosso redentor. Ele pagou o preço da nossa redenção. E quando nós o aceitamos como nosso redentor, nosso Salvador, Ele tirou os nossos pecados de nós e se faz efetivo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se faz efetivo em nós. E somos limpos de todo pecado pelo sangue de Cristo e somos justificados, ou seja, como se nunca na vida tivéssemos pecado diante de Deus. E somos preparados para sermos transformados e sermos restaurados para a vida eterna física, a qual Adão e Eva perdeu na queda. E agora, para o último dia, é que Cristo prometeu a ressurreição dos mortos crentes nele. E a transformação nossa, dos que estamos vivos, isto o fará o nosso parente redentor, o nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E então seremos totalmente a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso parente redentor. Quando recebemos o seu Espírito Santo, nós recebemos a sua imagem. Recebemos o seu corpo teofânico, igual ao corpo teofânico de Jesus Cristo, um corpo angelical da sexta dimensão. E quando recebamos o corpo físico e eterno, ao sermos transformados no último dia, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, receberemos a semelhança física de Jesus, um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora estivemos vendo o mistério do nosso parente redentor, o mistério de Jesus Cristo como parente redentor, nosso parente redentor, pagando ele o preço da redenção com a sua própria vida, o seu próprio corpo morrendo na cruz do Calvário, para que vocês e eu possamos viver eternamente, sermos restaurados para a vida eterna, para a herança divina, a qual Deus deu ao ser humano e que ele perdeu quando pecou no jardim do Éden.
necesitamos Para sermos restaurados para a vida eterna, precisamos do parente redentor, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sem Ele, todo ser humano está perdido. la única salvación Ele é a única del ser humano. salvação do Eso ser es humano. Que Él nos da la É oportunidad por isto que Ele de entender nos dá a oportunidade el misterio de entendermos de su obra de redención o mistério en da la cruz sua del obra de Calvario, redenção na cruz do muriendo allí, Calvário, por cada morrendo uno de Ele ustedes lá, y por por cada mí um de también, vocês e como também por nuestro mim, pariente. como o Redentor. nosso parente redentor. Ninguna otra persona Nenhuma outra pessoa puede redimir pode redimir al ser humano. ao ser humano. Solamente nuestro pariente Somente o redentor, nosso parente redentor, nuestro amado Señor, nosso amado Senhor, Señor Jesucristo. Jesus Cristo. Y cuando lo aceptamos, E quando como nós o nuestro aceitamos Redentor, como nuestro Salvador, o nosso Redentor, o nosso se hace Salvador, efectivo el sacrificio de então Cristo en la cruz del Calvario, se faz en efetivo o nosotros. sacrifício de Cristo na cruz do Y Calvário comienza em nós. la redención. E então começa nosotros, a redenção recibiendo para nós, recebendo nuestro o nosso cuerpo corpo teofánico de la sexta teofânico dimensión. da sexta dimensão, Un cuerpo angelical. um corpo angelical, Recibir el Espíritu de ao Cristo, recebermos o Espírito de nuevo. Cristo e nascermos E já de novo. obtenemos vida E eterna já obtemos Vida a eterna. vida eterna. en la sexta dimensión. Vida eterna na se sexta a pessoa muere, dimensão. Pues E se a sigue pessoa viviendo en morrer, la sexta dimensión, pois continua en el vivendo na cuerpo sexta dimensão, no corpo teofânico, angelical, cuando que recibió a Cristo recebeu como su quando Salvador, recebeu y a recibió su Cristo Espíritu, como y seu nació de nuevo. Salvador e recebeu seu Espírito E e para nasceu el de tiempo final, novo. O día postrero, E para o tempo que final, es el séptimo o milenio, último dia, o qual é o sétimo milênio, día postrero delante de Dios, o último dia diante de Deus, Cristo resucitará a los muertos Cristo creyentes ressuscitará aos mortos crentes y nos nele transformará a nosotros e los que nos vivimos. transformará a nós, os que estamos vivos. La redención del E cuerpo a redenção se do efetuará. corpo se efetuará. será la restauración Será nuestra a nossa ahí restauração en un cuerpo em um corpo físico, e a um corpo físico, eterno, imortal, incorruptível, jovenzinho de 18 a 21 anos y glorificado e como el cuerpo de glorificado nuestro amado igual Señor ao corpo do nosso Jesucristo. amado Senhor Jesus Cristo. Eso es lo que nuestro pariente redentor Isto é o que o nosso parente ha comprado redentor comprou para nosotros. para nós. Él nos compró Ele nos comprou la redención. a Él redenção. nos compró Ele nos comprou la salvación. a salvação. Él nos compró Ele comprou La para herencia nós a herança que perdió Adán y que Eva. Adão en la e caída. Eva perderam na Ahora queda. Cristo, con su sacrificio en la cruz del Agora Calvario, Cristo, pagó com el o seu precio sacrifício na cruz do de la Calvário, redención. Ele pagou o Pagó preço el da precio de redenção. nuestra salvación. Ele pagou o preço da nossa Pagó el salvação. precio Ele pagou de nuestra o herencia para preço ser restaurada. da nossa Esa herança herencia para ser a cada uno de ustedes. restaurada essa e a mim herança a cada um de vocês e também para mim. Eso es tan importante. Por isto é que é tão Receber a Cristo importante como nosso receber a Salvador, Cristo como nosso Lavar Salvador, nuestros pecados lavar en su nossos sangre. pecados em seu sangue e receber o seu Espírito Santo. Y cuando haya entrado al E cuerpo quando místico de Cristo, houver entrado ao corpo místico de Até o Cristo, último até de los que tienen sus nombres en el o cielo, en el último libro de la vida del dos que Cordero, têm seus nomes no céu, no livro da vida do Quando haya recebido Cordeiro, a Cristo como quando su tenha Salvador, recebido a Cristo como e seu haya Salvador entrado ao corpo e místico tenha de Cristo, entrado ao corpo místico de até o Cristo, último até o de los último dos escogido de Dios, escolhidos de Deus, Cristo terminará su obra de intercesión concluirá a sua en el obra cielo de intercessão como no céu pariente redentor, como parente redentor delante de Dios y delante diante de de los Deus e diante 24 ancianos dos en el 24 anciões no céu. Luego E logo reclamará ele reclamará a todos los que él ha a redimido con su todos sangre aqueles preciosa, que ele redimiu com seu precioso los sangue. resucitará a los que han muerto Ele físicamente, ressuscitará aos que em morreram cuerpos eternos, fisicamente em los corpos ressuscitará, eternos. e a nós, Ele os que os vivemos, ressuscitará nos e a transformará. nós, os que vivemos, Eso nos es lo que hará transformará. nuestro pariente É isto redentor, o que o nosso parente luego que termine redentor de hacer fará intercessão logo depois que en ele el cielo termine con de su fazer sangre, intercessão no hasta céu por el com seu último sangue,
até pelo último dos que serão redimidos, os quais têm seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E assim como Cristo disse a São Paulo em uma ocasião, ele disse: eu tenho muito povo nessa cidade, muitas pessoas. Eu digo a vocês nesta noite, Deus tem, Jesus Cristo tem muito povo, muitas pessoas, muitos filhos nesta cidade, e em toda a República Mexicana, e em toda a América Latina e o Caribe. Ele tem muitas pessoas, muitos filhos, pelos quais ele esteve agindo como o nosso parente redentor. Em breve ele terá concluído a sua obra de intercessão no céu com o seu próprio sangue, porque ele, como sumo sacerdote, o sumo sacerdote Melquisedeque no templo de Deus no céu, está fazendo intercessão com o seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo. Esse é o sangue que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, apresentou diante da presença de Deus, no trono de Deus, no trono de intercessão, no lugar santíssimo do templo celestial. E quando terminar de fazer intercessão até pelo último dos escolhidos, ele terminará a sua obra de intercessão no céu como sumo sacerdote e se converterá no leão da tribo de Judá e juiz de toda a terra, para fazer reclamação de todos que ele redimiu com o seu precioso sangue e nos restaurar para a vida eterna física, dando-nos um corpo novo, eterno, imortal e glorificado, igual ao seu próprio corpo. E assim seremos a sua imagem e a sua semelhança, com vida eterna física também. E desta forma estaremos como imortais pelo milênio e por toda a eternidade. É desta forma como seremos restaurados para a vida eterna, e através do nosso parente redentor, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aquele que é de Deus ouve a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Assim disse Jesus Cristo, bom pastor, o nosso parente redentor. Todos os que são de Deus, os que têm seus nomes escritos no céu, ouvem a voz de Jesus Cristo, o nosso parente redentor, para receber o perdão dos seus pecados e ser limpos de todo pecado, e receber o Espírito de Cristo e obter o novo nascimento, e para o último dia obter a transformação dos seus corpos e obter o corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e serem restaurados para a vida eterna com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, com o nosso parente redentor. O mistério de um parente redentor. Vejam como em um fio de pensamento divino, desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, Deus aceitou um substituto, um sacrifício de um animalzinho pelo pecado do ser humano. Aqueles animaizinhos eram tipo e modelo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Eram tipo e modelo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o qual viria e morreria na cruz do Calvário. Agora, o nosso parente redentor é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e ele é o sumo sacerdote do templo que está no céu, para restaurar a todos os que têm seus nomes escritos no céu, restaurá-los para a vida eterna, da qual Adão e Eva caiu no jardim do Éden, quando eles pecaram. Podemos ver agora o porquê
Jesus Cristo veio à terra e teve que morrer na cruz do Calvário, porque Ele é o nosso parente redentor, para desta forma efetuar a obra de redenção e tirar os nossos pecados e nos restaurar para a vida eterna e restaurar a herança que Deus deu ao ser humano, a restaurar a todos os que lhe recebem como seu Salvador, lavam seus pecados em seu sangue e recebem o seu Espírito Santo e obtêm o novo nascimento. Todos aqueles que obtiveram o novo nascimento serão restaurados para a vida eterna física também no último dia, por nosso parente redentor, nosso amado Senhor Jesus Cristo. O mistério de um parente redentor. Esse é o mistério da primeira vinda de Cristo, como o nosso parente redentor morrendo na cruz do Calvário e, deste modo, pagando o preço da nossa redenção, o preço para a nossa restauração, a nossa herança para a vida eterna, da qual Adão e Eva caíram. Temos visto o mistério de um parente redentor, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Ele é o único parente redentor do ser humano. Não podemos procurar outro. Nós já o temos. Ele é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário para nos restaurar para a vida eterna. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, amáveis amigos e irmãos presentes, também teleouvintes, e que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve o nosso parente redentor, Jesus Cristo, saia do trono de intercessão no céu e reclame tudo quanto Ele redimiu com o seu sangue e ressuscite aos mortos em Cristo, em corpos eternos, e a nós nos transforme e restaure a todos nós para a vida eterna, com um corpo eterno, e nos leve para a casa do nosso Pai Celestial para a ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos, irmãos presentes e teleouvintes. Que Deus os abençoe a todos e passem todos uma boa noite.